Então, vamos abrir a Bíblia, vamos à palavra de Deus. Marcos 8. Nós vamos ler Marcos, capítulo 8, no versículo 8 a 21. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 8 a 21. Feche os olhos para enxergar e abra os seus olhos para ver. Marcos 8, de 8 a 21. Na verdade, eu quero ler do primeiro versículo até o 21. Marcos capítulo 8, de 1 a 21. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, e visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: eu tenho compaixão. Será que esse som aí, você pode me ajudar? Está dando um eco aqui para mim? Será que é isso mesmo? Desculpa, gente, vou ler de novo, tá? Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. E visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: eu tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. E se eu os mandar para casa com fome, eles vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde, neste lugar deserto, eu poderia encontrar ou conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, e depois de tomar os 7 pães e dar graças, os partiu e os entregou aos seus discípulos, para que os servisse à multidão, e eles o fizeram. E tinha também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que também os distribuísse. Então o povo comeu até se fartar, e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Versículo 11. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-los à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Versículo 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles então começaram a discutir entre si, dizendo: é porque não temos pão? E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram, quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos sobraram de pedaços que vocês recolheram? 7, responderam eles. Versículo 21. E ele lhes disse: e vocês ainda não entendem? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós estamos agora aqui com o nosso coração, nossa atenção voltada totalmente para o Senhor. Nessa noite, vem e fala conosco. Faz a tua obra na nossa vida, reveste-nos, ó Deus, nessa noite, de uma graça nova, de um poder novo, de um entendimento novo. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso entendimento, para que a sua obra seja completa sobre nossa vida nessa noite, Senhor. Eu oro assim, no nome poderoso de Jesus. Amém. Esse texto aqui fala da segunda multiplicação de pães que Jesus realizou.
A primeira multiplicação ela é muito mais conhecida por nós. Jesus estava ensinando, ele estava ensinando num campo aberto, deserto, uma multidão o acompanhava, e então ele, uma vez preocupada com o bem-estar daquela multidão, pede para que os discípulos pudessem alimentar aquela multidão. E então, um dos discípulos, chamado Filipe, a gente sempre tem conosco essas pessoas que fazem cálculos, elas usam aritmética, matemática, elas se envolvem para poder planejar tudo. Então, esse homem, esse discípulo, chamado Filipe, falou assim, olha, nem com 200 denários nós conseguiríamos comprar pão suficiente para essa multidão. Afinal de contas, eram 5.000 homens, fora, você sabe da realidade, que pelo menos devia ter mulher, crianças no meio daquela multidão, que não eram contados somente os homens. Então a Bíblia vai dizer que eles tinham ali no meio da multidão 5 pães, 2 peixes, e então Jesus multiplica esses 5 pães e esses 2 peixes e alimenta uma multidão de 5.000 pessoas, e sem exagero, eu posso chegar a 15.000 pessoas. Jesus, nesse milagre que ele fez, a primeira multiplicação de pães, ele alimentou pelo menos 15.000 pessoas. Então, passou alguns dias, Jesus novamente se encontra ensinando. E novamente ele está num lugar deserto, e novamente ele está com a multidão em torno dele. E novamente ele multiplica pães. Agora ele multiplica 7 pães para alimentar 4.000 pessoas. Isto é, 4.000 homens. Você pode multiplicar isso por 3. Mais uma vez, a Bíblia vai dizer que tinha ali alguns peixes pequenos, que também foram multiplicados. O milagre da multiplicação aconteceu e 4.000 pessoas foram alimentados, 4, 8, 12.000 pessoas, pelo menos. Então, nessa segunda multiplicação de pães de Jesus, Jesus desafia os seus discípulos a algumas reflexões, e eu penso que Jesus também, nessa noite, nos desafia a fazer uma investigação em torno dessas perguntas que o próprio Jesus fez ali para os seus discípulos. E, assim, para ser rápido, né, porque, na verdade, a gente encontra aqui muitos princípios importantes para a nossa vida como discípulos hoje. Mas eu quero rapidamente olhar para 7 princípios ou 7 desafios que Jesus fez para os seus discípulos na época, que também são desafios para nós. Então, a primeira coisa que Jesus desafia os seus discípulos naquele tempo e nos desafia hoje é que a gente não pode ficar familiarizado com o fluxo do milagre ao ponto de não apreciar mais o milagre que lhe é entregue. Então, o que é isso? Jesus multiplica os pães. Ele alimenta 7 pães, alimentou 4.000 pessoas. Então, a Bíblia vai dizer que sobraram 7 cestos. E a gente está falando de uma época em que o povo, naquela região, naquele tempo, passava muita fome. Era fome mesmo, gente. Havia necessidade de comer. A dificuldade de comer era grande. E essa segunda multiplicação, o povo estava ali junto com Jesus, e você vai ver alguns evangelhos argumentando isso, que a primeira multiplicação de pães, isso tornou muito conhecido Jesus. Então as pessoas passaram a começar a seguir Jesus, porque ele já havia multiplicado o pão uma vez, e agora ele queria ver de novo, ou queria se alimentar de novo. Então Jesus vai lá novamente e faz esse milagre da multiplicação. E o que acontece? Os discípulos esquecem de levar os 7 cestos de pedaço que sobraram. 7 cestos de pedaços que sobraram, porque o texto vai dizer que aquele pessoal comeu até se fartar, e sobraram 7 cestos. Eles recolheram 7 cestos. E aqui está essa chave, ou esse princípio, ou essa provocação que Jesus fez para os seus discípulos naquela época, e que também é feito para a gente. A gente não pode se acostumar com o fluxo da graça, com o fluxo do milagre na nossa vida, ao ponto de que milagres estão acontecendo na nossa vida constantemente e a gente não valoriza mais. Vê que lugar cômodo que os discípulos ficaram. O povo estava com fome, o povo tinha dificuldade de comer. Jesus vai lá e multiplica uma vez, sobram 12 cestos. Daqui a pouco Jesus vai lá, multiplica de novo, e agora sobram 7 cestos cheios. Então, eles esqueceram para trás fruto do milagre de Jesus. É isso que o provérbio nos ensina.
Provérbios capítulo 27, versículo 7, vai dizer que a alma farta pisa o favo de mel. Veja, sabe quando você come picanha todo dia, e aí você vai almoçar picanha e você diz, está dura, está com muita gordura? A alma farta, ela pisa no favo de mel. É lógico que nós hoje, muitos de nós experimentamos uma vida muito melhor que os nossos pais experimentaram. Ao ponto que a gente vive um tempo onde, sim, a alma farta está pisando o favo de mel. Os discípulos se acostumaram. Jesus multiplicou uma vez, sobrou 12. Agora ele multiplica de novo e sobram 7. E eles simplesmente esquecem de colher os 7 cestos de pães que haviam sobrado depois de alimentar 4.000 pessoas. É isso que acontece. Quando algo continuamente nos é entregue, quando algo continuamente vai nos favorecendo, a gente tem a tendência de desvalorizar. É o homem que tem uma esposa em casa, é a mulher que tem um esposo em casa, pela convivência, aquele homem, aquela mulher, se dá um ao outro, ajuda um ao outro, mas o tempo vai passando, e porque a bênção está ali, sempre presente, para de agradecer, para de reconhecer que é uma bênção você ter um companheiro, que é uma bênção você ter uma companheira, é uma bênção você ter um esposo, é uma bênção você ter um marido. Mas por causa da companhia, por causa da presença, do cuidado, que é contínuo, acaba se esquecendo disso. A alma farta, ela pisa no favo de mel. Então, aquilo que lhe é oferecido gratuitamente, aquilo que lhe é dado continuamente, a gente tem a grande tendência de desvalorizar. Por quê? Porque a alma farta, ela pisa o favo de mel. Eles ficaram familiarizados com o milagre. Ele multiplicou pão, sobraram 12. Agora ele multiplica de novo, sobra 7. Qual será? Qual a próxima quantidade de pães que ele vai produzir? Como vai ser isso? Eles ficaram familiarizados. É como se aquilo já fizesse parte da rotina deles, é como que já fazia parte do seu dia a dia, então ele vai multiplicar de novo. Irmãos, é uma bênção você ter amigos, é uma bênção você ter esposo, esposa, é uma bênção você ter filhos, é uma bênção você ter pais, é uma bênção você ter igreja, é uma bênção você ter a oportunidade de servir a Deus, é uma bênção você ter a graça e o favor de Deus continuamente na sua vida. Cuidado para você não esquecer, de repente você olha os milagres acontecendo, mas você não valoriza. Por quê? Porque a alma farta, ela pisa o favo de mel. E não pense que a gente esquece, assim, das coisas boas, porque a gente quer. Não. É porque entra na nossa rotina. A igreja está sempre ali, a família está sempre ali, os amigos estão sempre ali. E a gente passa a olhar para essas coisas como se fosse natural. E não é natural, isso é um milagre de Deus na sua vida. Se você olhar com cuidado ao seu redor, você vai ver gente querendo ter uma família e não consegue. Você vai ver casais querendo ter filho e não pode. Você vai ver mulheres querendo ter um marido e não consegue. Homens querendo ter uma esposa e não consegue. Gente procurando uma igreja e não consegue se identificar. Então, o que você tem hoje é um milagre de Deus. Valorize o que você tem. Os discípulos estavam acostumados. E a gente tem que tomar esse cuidado de não ficar acostumado com o fluxo do milagre, ao ponto de desprezar os milagres contínuos que Deus coloca sobre a nossa vida. A segunda coisa que Jesus desafia os seus discípulos, e nos desafia também, é que o milagre ele é um subproduto do trabalho feito com Deus. Observe isso. O milagre ele é fruto do subtrabalho feito com Deus. Bem, os fariseus, eles se aproximam de Jesus. O texto vai dizer aqui que eles vieram, começaram a interrogar Jesus e começaram a pôr à prova Jesus. E pediram para que Jesus desse um sinal do céu. Nos dê um sinal do céu, dizendo de que o Senhor é filho de Deus. Perceba que os fariseus, a gente sempre olha para eles hoje com um certo desprezo, por conta daquilo que foi desenvolvido na vida deles. Mas no começo do farisaísmo, a primeira intenção dos fariseus eram boas. Eles queriam guardar a lei, eles queriam preservar a lei, eles não queriam que nada fosse acrescentado da lei, nada fosse tirado da lei.
é o mesmo exercício, é a mesma entrega que a gente faz. Nós não queremos que o evangelho seja diluído, que o evangelho seja pregado pela metade. Mas os fariseus, então, eles chegaram a um ponto que eles extrapolaram o cuidado e já passaram para a questão de ser assim, uma grande religiosidade. Então, eles estavam sempre provocando Jesus. Para encontrar Jesus, uma falha moral. Para encontrar em Jesus uma falha teológica. Para encontrar em Jesus uma falha religiosa. Pensa num homem que foi perseguido dia e noite, sendo provocado. Foi Jesus perseguido pelos fariseus. Eles se reuniam para tramar contra eles. Eles faziam pegadinhas para Jesus. Mas entenda, nem sempre eles foram assim. E eles se tornaram extremamente tradicionalistas. Veja, eles se perderam no meio das tradições. Por quê? Porque quando você se entrega a uma tradição, é muito difícil você mudar. Velhas tradições são difíceis de ser arrancadas da nossa vida. Tradicionalmente você se comporta de uma forma, tradicionalmente você tem uma forma de pensar, tradicionalmente você vê sempre as coisas da mesma forma, tradicionalmente você sempre tem um tipo de conclusão. É necessário haver muito quebrantamento, é necessário haver muito esforço para você encontrar a verdade, muitas vezes, naquilo que você coloca como uma tradição na sua vida. Eu só vejo a Bíblia dessa forma, eu só entendo as coisas dessa forma. Então os fariseus vêm até Jesus e pedem um sinal. Nos dê um sinal para provar que o Senhor é Filho de Deus. Tipo assim, faz algo diferente para mostrar que o Senhor é Filho de Deus. Por favor, nos dê algo do céu, para que eu possa sair daqui dizendo, o Senhor falou comigo. Senhor, faça um sinal aqui para demonstrar o teu poder. Nos dê uma coisa diferente, nos faça algo apoteótico. Eu imagino que eles estavam pensando que Jesus ia colocar os pães na cesta e os pães começariam a pipocar. Está feio esse som, mas eu vou melhorar da próxima vez, pode deixar. Sabe, você está olhando para o pão e ele vai assim aparecendo. Mas olha o segredo aqui. Os pães, eles foram multiplicados no trabalho dos discípulos. Jesus orou, deu graças, colocou o pão no cesto, e os discípulos iam até a multidão, entregavam um pedaço, 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 e não acabava o pão do cesto, não acabava o peixe do cesto. E quando eles foram contar, lá na primeira vez, sobraram 12 cestos cheios de pão, e agora sobraram 7. E eles vêm até Jesus e dizem, Jesus, nos dê um sinal. Como eu vou te dar um sinal? Você está vendo um milagre acontecendo na sua frente. Irmãos, eu e você, nós somos como os discípulos de Jesus daquela época. Jesus fez um milagre na nossa vida, a gente está com o cesto da nossa vida, com o pãozinho, com o peixinho, as pessoas vêm, se alimentam de nós e vai tirando, e Deus vai multiplicando. O milagre aconteceu no trabalho dos discípulos. O milagre acontece na sua vida através do seu trabalho, é em conjunto com Deus, é em cooperação com Deus. Você vai fazendo e Deus vai multiplicando na sua vida. Você vai fazendo e Deus vai alimentando. É com o seu trabalho. Deus vai cooperando com o seu trabalho. Deus vai cooperando com a sua disposição. Deus vai te abençoando. Deus vai fazendo você prosperar. Mas a gente tem que crer. Eles dizem, me dá um sinal do céu. Me dá um negócio diferente. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você hoje. Eu tenho cuidado de você toda a vida. E você me pede um sinal do céu. Veja, gente, eu já fiz isso com Deus. Vivendo coisas assim. Nossa, como isso aconteceu na minha vida? Eu não tinha condições nenhuma, e agora esse negócio está... Como? E eu ficava falando para Deus, me dá um sinal do céu, me dá um sinal do céu. Deus está dizendo para a sua... Se você é alguém que hoje está falando para Deus, me dá um sinal do céu, Deus. Deus está dizendo para você, eu estou cuidando da sua vida, isso não é um sinal do céu, não. Olha direitinho para a sua família, já era para você ter separado da sua esposa, seu esposo ter largado você, sua esposa ter largado você, mas eu estou te abençoando e você quer um sinal do céu? Já era para você ter morrido. Veja quantos livramentos eu te dei, e você quer um sinal do céu? Eu quero um sinal de céu, Deus, para me tornar uma pessoa com mais oração,
Eu quero um sinal do céu, Deus, para ser uma pessoa mais fervorosa. E olha a palavra de Jesus. E ela pode ser muito dura para você hoje e para mim. Ele diz: eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado, porque eu já estou te abençoando continuamente. Você está acostumado com a minha bênção, com o meu milagre, com o meu favor sobre você. E você quer um sinal do céu? Eu tenho cuidado de você, eu tenho amado você, eu tenho colocado um propósito na sua vida, eu tenho trazido a minha provisão até você, a minha graça está sobre você. Nenhum outro sinal vai lhe ser dado. Será que você não consegue ver os sinais que Deus tem na sua vida, de cuidado, de livramentos? Não consegue? Para agora, pensa. Quantas coisas Deus te livrou, quantas coisas Deus ajudou você a superar. É como se Jesus estivesse dizendo: quando você ver os meus sinais, quando você ver o meu trabalhar na sua vida, então eu vou te dar um outro sinal. Mas enquanto você não enxergar o que eu estou fazendo agora na sua vida, nenhum outro sinal lhe será dado. A terceira provocação que Jesus faz, o terceiro desafio que Jesus faz com seus discípulos e também faz comigo e com você, é que o cuidado diário, a gente precisa ter um cuidado diário com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então veja, Jesus sai dessa discussão com os fariseus. Os fariseus estavam pedindo um sinal, Jesus fica nervoso. Vocês viram a multiplicação? Não vou te dar nenhum sinal. Sabe quando você sai de uma conversa dura, de uma discussão, sabe quando você sai de uma chateação, e a primeira pessoa que você encontra, e essa pessoa tem algum nível de intimidade com você, e você começa a falar com a pessoa: nossa, eu tive essa discussão agora, eu passei por esse desconforto agora. Então Jesus entra no barco, ele está com isso no coração, ele tinha acabado de confrontar os fariseus, pessoas que estavam constantemente perseguindo ele. Então Jesus entra no barco e diz assim para os discípulos: estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E quando Jesus diz isso para os discípulos, eles começam a perguntar um para o outro: será que ele disse isso porque nós esquecemos o pão? A sua mãe está brava, a sua mãe teve um desconforto, já lá fala com você e fala assim: será que ela está brava porque eu fiz isso? Foi o que os discípulos fizeram. Você esqueceu o pão. Quem foi que esqueceu o pão para trás? Tiago, João, era para você ter feito isso. Pedro, é para você ter feito. Quem esqueceu o pão? Agora ele está dando em bronca em nós. Ó. Ele está falando do fermento. Fermento tem a ver com pão, fermento de fariseu, fermento de Herodes. Ele está bravo porque nós esquecemos o pão. Amigos, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Jesus vira para ele e fala assim: vocês não entenderam nada. Eu não estou falando com vocês porque vocês esqueceram o pão. Você acha que Jesus ia chamar a atenção dos discípulos porque eles esqueceram 7 pães, 7 cestos de pães que sobraram da multiplicação do milagre que ele realizou? Não. Esse não é o lugar de Jesus. O lugar de se preocupar com o milagre que está sendo feito na vida é eu e você. Ele é o operador. Ele é o realizador. Ele fez para 12. Ele alimentou 5.000, depois ele alimentou 4.000, e ele vai continuar alimentando quantos ele quiser. O poder é dele. Eu é que tenho que estar atento aos milagres que ele está fazendo. Então, Jesus, não, vocês estão de brincadeira comigo, vocês não entenderam nada. Eu não estou preocupado se vocês esqueceram o pão. Eu estou preocupado com a formação de vocês. Eu estou preocupado com o caráter de vocês. Eu estou preocupado com a fé de vocês. Eu estou preocupado com a fibra que vocês precisam ter para dizer que são meus discípulos. Eu estou, assim, preocupado se vocês serão pessoas, crentes, discípulos resilientes. Por quê? Porque existe o fermento de Herodes e existe o fermento dos fariseus. Não dá tempo para explicar isso para você. Qualquer dia desses eu trago uma ministração sobre isso, porque muitas vezes eu li esse texto e não entendi nada. Eu era como os discípulos: você está falando sobre pão?
Mas assim, só para você ter uma ideia, fermento de fariseu e fermento de Herodes é um arquétipo. São dois arquétipos. Jesus está falando, você tem que tomar cuidado com esses dois arquétipos. Qual é o arquétipo? O arquétipo da religiosidade, cabeça dura, coração duro. Deus está fazendo milagre, não presta atenção, quer um sinal do céu, mas Deus está sempre ali, guardando, protegendo, mas quer um sinal do céu. E Jesus fala, você tem que tomar cuidado com o fermento de Herodes. O fermento de Herodes, ele está dentro de um ambiente governamental, mas não para só num ambiente governamental. Eu sempre olhava para essas esculturas da época de Roma, sempre mostrando homens, eu preciso escolher a palavra aqui, gente, para não ser proibido pelo TSE. Assim, as esculturas que você geralmente encontra de Roma, daquela época, são esculturas que expõem o corpo, traz nudez. E eu ficava perguntando por que essa cultura, por que essa arte é manifesta dessa forma, com tanta exposição do corpo? Nudez, pode observar. É que Herodes, ele foi tão pervertido, mas tão pervertido, que ele conseguiu juntar o conceito de governo, ou a autoridade que ele tinha de governo, e ele pegou todo esse ambiente de sexualidade pervertida e colocou para o povo viver junto com ele. Eu não tenho tempo para falar para você, e novamente, eu tenho que ficar repetindo isso, porque, assim, o âmbito para conversar sobre sobre isso, tem muitas argumentações, tem muitas coisas interessantes. Nós visitamos um lugar, sim, muito nítido dessas coisas lá em Jerusalém. Mas que Jesus está falando assim, cuidado com esse arquétipo da religiosidade, cuidado com esse arquétipo do fermento de Herodes, que é uma organização, é um sistema governamental que ele faz com que uma forma de sexualidade seja evidenciada, exigida que as pessoas vivam. É diferente? Você acha que o espírito ou o fermento de Herodes não está em atividade no nosso meio? Pois bem, outra coisa que Jesus desafia os seus discípulos, Jesus desafia os seus discípulos a ter olhos que enxergam são comuns, olhos que veem são raros. Então Jesus dá uma bronca neles e diz assim para eles, vocês não têm olhos? Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm olhos, mas não veem. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, o Novo Testamento, você vai descobrir o seguinte, que a maior quantidade de milagres que Jesus fez foi trazer trazer visão a pessoas cegas. Pode pesquisar, em todos os evangelhos, a maior quantidade de milagres que Jesus fez foi dar vista. É o milagre mais repetido no Novo Testamento. Provavelmente, a cegueira não era o maior mal daquela época. É bem provável que o maior mal daquela época tenha sido a lepra, não a cegueira. Mas a quantidade maior de milagres que Jesus fez foi dar vista a cegos. Isso é interessante, porque quando você vai lá para o livro de Apocalipse, que mostram aquelas criaturas que existem lá vai falar de uma criatura que tem uma boca, ouvido, mas que tem muitos olhos. E a gente fica perguntando, por que esse ser tem muitos olhos? Esse ser tem muitos olhos porque eles lançam um olhar para Deus, buscando maneiras diferentes de adorá-lo. Cada vez que esses olhos olham para Deus, eles encontram uma forma nova de exaltar e glorificar a Deus. Por isso que a questão da visão, ela é muito importante. A visão talvez seja uma das coisas mais importantes para o nosso tempo. Quando você vai ler, por exemplo, Provérbios, Eclesiastes, que foi escrito pelo homem considerado mais sábio, o homem chamado Salomão, Salomão vai dizer que a fonte principal de sabedoria é a visão, não é a audição. Ele até começa dizendo, filho meu, ouça. Mas o exercício de sabedoria dele, ele faz através da visão. Ele vai dizer,
eu me propus a esquadrinhar, eu me propus a ver, eu me dediquei a ver. Por exemplo, Provérbios capítulo 2, ele observa um rapaz simples, que se deixa ser seduzido por uma mulher casada. Está lá, Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 6, Salomão, ele dá uma aula de como você pode ver as coisas. Eu vou até ler para você aqui. Provérbios capítulo 30 vai dizer assim, Salomão dizendo, ele começa a fazer a observação, e ele diz aqui no capítulo 30, versículo 24 a 28, 4 seres da terra são pequenos, no entanto, muito sábios. Ele diz, eu comecei a observar as formigas, eu comecei a olhar as formigas, são criaturas de tão pouca força, contudo, armazenam comida para o verão. Ai, Deus. Uma formiga tem mais inteligência que muitos de vocês aqui. Porque trabalha e não come tudo no mesmo dia. Não gasta tudo com Mac, com King, com pizza. Esse assim, se eu for comprar uma pizza, eu vou comer um pedaço hoje, mas vou deixar outro para amanhã. Porque vai chegar um inverno, e no inverno eu vou precisar comer. Ele olha um pouquinho mais, ele diz assim, eu fiquei observando os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, eles habitam nos penhascos. Não usa grampo, não usa corda para poder transitar nos penhascos. Como eles desenvolveram? Ele ficou observando. Ele também diz, eu vi os gafanhotos. O gafanhoto não tem rei, contudo, avançam juntos e avançam em fileira. Nenhum gafanhoto diz para o outro gafanhoto, vamos, como o pessoal diz, come on. Vamos, vem comigo, vamos atacar aquela... Não. Eles já se organizam sem ter um líder. Ele diz assim, e eu fiquei observando a lagartixa, que pode ser apanhado nas palmas da mão, contudo, encontra-se nos melhores palácios deste mundo. Toda casa aqui tem uma lagartixa. Como pode isso? Ele diz mais, há 3 seres de andar elegante, mas 4 se movem com passo garboso. Você sabe o que é passo garboso? Passo elegante. Ele vai dizer assim, o leão ele é poderoso entre os animais, ele não foge de ninguém, e ele anda como um poderoso na selva. Passo garboso. Ele diz assim, eu vi o galo de andar altivo, nenhum galo anda de cabeça baixa. Nenhum galo. Ele sempre estica assim, empina a crista e vai embora. Tanto é que quando a gente quer chamar a atenção de alguém, a gente fala assim, aí, abaixa essa crista aí. Não é assim que algumas pessoas falam? Abaixa essa crista aí. Ele diz assim, eu observei o rei na frente do seu exército. Você já viu um comandante na frente do exército? Os caras lá marchando tudo direitinho, e o cara passa todo empinado assim, todo elegante. A vida, ela se processa no olhar, no ver. Tem pessoas que enxergam, mas tem pessoas que não conseguem ver. Não conseguem enxergar os padrões repetitivos da vida, dos acontecimentos ao redor. Observe que são 2 olhos, apenas uma boca. Por que será? Tem algumas pessoas que precisam ficar cegas, deixarem de enxergar para depois ver. Saulo foi uma dessas pessoas. Ele precisou ficar cego, deixar de enxergar para depois ver a grandiosidade do reino de Deus. Zacarias, o pai de João Batista, milagre estava acontecendo, foi dito que ia acontecer. Ele precisou ficar cego para que ele pudesse ver o nascimento milagroso do seu filho. Olhe para Eliseu, olhe para o servo de Eliseu. A cidade está cercada, o exército da Síria está querendo matar Eliseu. Logo pela manhã, o servo de Eliseu, Geazi, sai da tenda e quando olha, vê o exército cercando ali toda aquela cidade. Ele entra correndo para dentro da tenda e diz assim, Eliseu, profeta, meu mestre, lá fora está cheio de soldado querendo matar você. Eu imagino, né? Que Eliseu bate nas costas dele assim e fala assim, calma menino, você é muito novo, você não aprendeu nada ainda. Deus, abre os olhos desse menino. E então Geazi vai lá fora e o que ele vê? Ele vê milhares e milhares de anjos guardando a vida de Eliseu. Quando a gente só enxerga
e não vê, a gente se desespera. Tem muita gente desesperada nesse tempo, porque só está enxergando, não está vendo. A Bíblia diz, desde os tempos mais antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que em ti confiam. Não tem uma outra forma de você enxergar a vida, se você não enxergar a vida pela ótica, pelo prisma de que Deus está cuidando de você. Se você fizer qualquer esforço contrário a isso, você vai se desesperar, você vai ficar doente, você vai ter maus pensamentos contínuos. Você tem que olhar para a sua vida sobre o ponto de vista de que Deus está querendo fazer o bem dele todos os dias. É a benignidade de Deus, que é o pensamento contínuo de Deus de te fazer o bem. Deus espera que eu e você acreditemos nele, confiemos nele. Outra coisa que Jesus nos desafia, estou quase terminando, ouvidos que escutam são comuns, mas ouvidos que ouvem são raros. Jesus disse para os discípulos, têm ouvidos, mas não ouvem? A audição é uma das coisas mais desafiadoras desse tempo. Por que é uma das coisas mais desafiadoras desse tempo? Porque as pessoas, elas escutam, mas elas não ouvem. Eu pego sempre me cometendo esse erro com a Neise. Está conversando comigo, eu estou com a cabeça lá no fim do mundo, e eu pergunto, você repete para mim aí, mulher, não faz isso. Repete para mim o que eu digo, o que eu acabei de dizer, não faz isso, não faz isso. Porque a gente está conversando, está no celular, a gente está conversando, está com atenção no outro canto, a gente escuta, mas não ouve. Escuta, mas não ouve. E se é uma das frases que são mais repetidas ali no livro de Apocalipse é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Lá para a igreja de Éfeso, por exemplo, Jesus vai dizer, eu estou contra você. Por quê? Porque você abandonou o primeiro amor. Você não me ouviu. E ele repete essa mesma frase para Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. São pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. O que é ouvir? É entregar sua atenção. O que é ouvir? É você fazer um esforço para pegar aquilo que você está ouvindo e aplicar na sua vida. Isso é ouvir. Um outro desafio que Deus faz para os seus discípulos e faz para nós é que as coisas boas elas são mais fáceis de serem, as coisas boas são mais difíceis de serem lembradas. Olha só, não se lembram? Perguntou Jesus. Eu vou fazer um teste aqui com você agora nesse momento, porque esse sentido espiritual de lembrar é uma coisa muito importante. Mas vem aqui comigo. Você se lembra onde você estava e o que você estava fazendo quando as torres gêmeas caíram? Você lembra? Lembra. Tem gente aqui que não nasceu depois que a torre caiu. Outra coisa, outra lembrança. Você se lembra onde estava e o que estava fazendo quando o Ayrton Senna morreu? Também se lembra, cara? Você se lembra onde você estava e o que você estava fazendo quando Michael Jackson morreu? Estou matando muita gente aqui hoje, mas é porque já morreram, viu? Fica calmo. Vai dar certo no final, pode ter certeza. Aqueles que estão assim da minha idade, onde você estava e o que você estava fazendo quando Tancredo Neves morreu? Eu não sei qual dessas lembranças você consegue trazer para você, mas o fato é que notícias desafiadoras causam um impacto emocional tão grande em nós que essas notícias elas são embrulhadas
com um papel de presente muito bonito e reluzente, para que a gente possa acessar com muita facilidade. Então, as coisas que nos impactam emocionalmente, as notícias que são desafiadoras para nós, a gente tem a tendência de guardar com mais facilidade na nossa memória. Mas, e as coisas boas? Perguntar para você, marido, porque essa você deve saber. Não vou perguntar onde você estava, nem o que você estava fazendo, porque a resposta é fácil. Qual é o dia que você se casou? Só fala o dia, o mês e o ano, tá bom. Você lembra? Então tá. Quem é casado aqui? Mulher, homem? Onde você estava e o que você estava fazendo quando o seu filho ou a sua filha deu os primeiros passos? Em pezinho assim. Você lembra? Perceba que notícias boas a gente tem mais dificuldade de guardar. Mas a Bíblia está sempre falando, lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. A Bíblia sempre traz essa informação para a gente. Lembrai-vos. Por exemplo, ela fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. A Bíblia fala assim, lembrai-vos das viúvas. A lembrança é algo muito importante. Então, quando uma pessoa se desespera, porque ela está passando por uma crise financeira, ela está passando por uma crise relacional, ela se esquece de que Deus já socorreu antes. Como foi um negócio assim, Deus livrou, Deus abençoou, né? Não ficou guardado na lembrança, não ficou naquele lugar especial onde você pode acessar tão fácil. É se lembrar. Se lembre agora de cada momento difícil que você passou e Deus estava lá junto com você. Se lembre agora dos momentos desafiadores, você se sentia sozinho, abandonado por todo mundo, mas você sabia que Deus estava ali do seu lado. Você nunca esteve sozinho. Você nunca enfrentou essa vida sozinho, porque Deus sempre chegou na hora certa. Irmãos, Deus sempre chega na hora certa na nossa vida. A gente acha, mas por que demorou, Deus? É a questão de Maria, Marta, por que demorou? Deus não demora, Ele sempre chega na hora certa. Eu estou me lembrando aqui, quem eu era, quem eu estou me tornando. É Deus que está abençoando você, sabe? Estou me lembrando aqui, o choro durou uma noite, mas a alegria veio logo pela manhã. Eu estou me lembrando aqui que eu nunca vi um justo desamparado, nem o filho deles mendigando o pão. Isso é maravilhoso demais. Se lembre sempre do que Deus tem feito na sua vida. Eu quero sempre me lembrar daquelas coisas que Deus tem feito na minha vida, para que a minha fé e a minha esperança seja fortalecida. Eu estou terminando. Jesus desafia os seus discípulos também a ter entendimento. E eu termino aqui. Ter entendimento. Ele diz assim, vocês ainda não entendem? Vocês ainda não têm entendimento? O que é ter entendimento, irmãos? Ter entendimento é fechar algo dentro de você. Ter entendimento é você fechar uma compreensão a respeito de algo. Entender é você fechar um assunto dentro de você. Isso é um desafio para a nossa sociedade, porque a nossa sociedade é assim, já não existe mais as cores como nós conhecíamos antigamente, né? O verde era verde. Hoje a gente tem verde água, verde oliva, verde metálico. A gente não consegue fechar mais um determinado assunto dentro de nós. Por quê? Porque, assim, pode ser, mas pode também não ser. Esse talvez seja a encrenca que você mais tem que resolver na sua vida hoje. É fechar algumas coisas dentro de você. Fechar alguns temas, fechar alguns assuntos. É interessante. Jesus acaba de ser ressuscitado, ele vai encontrar com seus discípulos, ele atravessa a parede. Se Jesus fizesse isso aqui agora, acho que todo mundo ia sair correndo daqui. Mas os discípulos ficam ali. Mas a palavra de Jesus, ele atravessa a parede. Aqui, estou pensando, como se fosse um fantasma. E a primeira coisa que ele faz é assim, paz esteja com você. Não precisa sair ninguém correndo não, calma aí. A paz esteja com você. E então a Bíblia vai dizer que Jesus começa a conversar com eles, e a Bíblia vai dizer que lhes abriu o entendimento para que pudessem
compreender as Escrituras. Foi então que eles começaram a se lembrar do Salmo 16:10, dizendo que o servo dele não ia sofrer decomposição. Foi aí que eles começaram a se lembrar que Jesus seria ressuscitado ao terceiro dia. Começou a cair a ficha, começou a abrir o entendimento. E Jesus pergunta para eles: vocês ainda não entendem? Você não fechou esse assunto na sua vida? Você não fechou esse entendimento de que eu sou seu provedor? Você não fechou esse entendimento de que eu te amo? Você não fechou esse entendimento de que eu estou cuidando de você? Você não fechou esse entendimento de que para você ter um relacionamento comigo, você precisa andar em santidade porque eu sou santo? Você não fechou esse entendimento de você, de que a paternidade que eu lhe ofereço é diferente da paternidade que você talvez tenha convivido? Eu, às vezes, olho para alguns homens casados, se comportando como se fosse solteiro. Você não fechou esse entendimento dentro do seu coração ainda? De agora em diante, você é casado. De agora em diante, para sair para o futebol, você tem que pedir carta. A princesa fez esse negócio lá atrás, agora, carta de aforria. Tipo assim, ó, mulher, eu vou sair para jogar bola, eu vou sair tal hora, eu vou estar lá no campo tal, eu vou encontrar com a pessoa tal, e vai terminar tal hora, e tal hora eu estou aqui. Faz tudo cronometrado. Aí você pode brigar com a sua mulher, mas precisa disso? Precisa. Isso é cuidado para a sua vida. Ela não está sendo chata com você, não. É que agora você saiu do time dos solteiros e você está no time do casado. Então, para com essa vida de casado, mas se comportando como se fosse solteiro. É o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude. Amigo, você disse sim no altar, você se casou, agora fechou a porta. Não tem mais. Você tem que fechar isso dentro de você. Eu me casei, eu sou casado, eu tenho um compromisso. Tem pessoas aqui que estão perdendo tempo com assuntos que não valem a pena. Será que você não fechou esse negócio dentro de você ainda? A Bíblia diz, mais uma instrução de Paulo a Timóteo: evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabará em brigas. Amigo, começou a esquentar a chapa? Para! Você sabe que você não vai ter controle nessa discussão? Vai embora! Você não fechou isso dentro de você, que você tem que abrir mão de conversas tolas? Tem que fechar essa compreensão dentro de você. Você tem que entender, fechar essa compreensão de que Deus é o teu Deus. Esse foi o desafio do profeta Elias. O profeta Elias disse assim para o povo: até quando vocês vão ficar oscilando entre duas opiniões? Se Deus é o Senhor, sigam-no. Mas se é Baal, vá com eles. Até quando você vai ficar? Até quando? Feche esse assunto dentro da sua vida. Feche esse assunto dizendo: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Feche esse assunto dentro de você. Feche esse assunto, diga: mas eu confio em Ti, Senhor. E digo: Tu és o meu Deus. Feche esse assunto, feche essa compreensão dentro de você, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Feche essa compreensão, tenha esse entendimento dentro de você. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre toda a terra. Feche essa compreensão dentro de você. Gente, o entendimento, ele gera convicção. E a convicção, ela é tão profunda que ela é capaz de produzir uma fé poderosa. Muitas pessoas aqui estão com a fé abalada. Por quê? Porque tem muitas coisas abertas na sua vida. Você não fechou entendimento. Feche entendimento. Sabe? Então, o desafio para nós nessa noite Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Ele fala para os seus discípulos: veja os lírios do campo. Você estava preocupado com qual roupa vinha na igreja, né? Sempre é uma briga muito grande, por isso que eu sempre uso a mesma. Pode ver aqui, ó.
Ah, só hoje que eu estou com um negócio diferente aqui, mas estou sempre usando o mesmo. É o paletó. Entendeu? Para com esse negócio que você tem que vir toda enfeitada para a igreja. Tudo bem, gente, elegância, vestir o melhor pano, estar na melhor beca, assim, ser elegante, tudo isso faz muito parte da vida. Mas, por favor, não me dá desculpa que você vai vir na igreja com a mesma roupa de sempre. Isso não é desculpa. Deus não está aqui para ver a sua roupa, Ele está vendo para o seu coração. É o seu coração que tem que vir aqui com a disposição de adorá-lo. E Ele vai receber você do jeito que você vai vir. Jesus diz, olha os lírios do campo. Nem Salomão. Eu gosto de planta, gosto de flores. Às vezes eu fico parando, olho os pelinhos que tem dentro dela, as cores que são degradê, vão começando de uma cor e vai diminuindo. Gente, que coisa linda! De fato, Salomão não vestiu um modelito daquele nunca na vida dele. Nunca. Jesus diz assim, olhe o pardal, olhe os passarinhos. Não plantam, não tem celeiro, e eu estou cuidando deles. Feche essa convicção nessa noite. Deus cuida de mim. Debaixo das suas asas, Ele cuida de mim.